Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao TVM Nerd, o seu programa nerd da TVM. Hoje o nosso tema é um mundo assombrado por demônios. Não estamos falando sobre espiritualidade, sobre Deus ou mitos. Estamos falando de ciência, os mitos que assolam a ciência. Para o programa de hoje, eu trouxe um convidado. Seu nome é Rubens Quirino de Moraes Filho, estudante e pesquisador de física na UFJ. Seja bem-vindo, Rubens. Se apresente para os internautas. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rubens, eu sou estudante de física, fiz iniciação científica na área de mecânica quântica e sou embaixador no Brasil do Toolbox em Python para mecânica quântica. Quando a gente vai falar, hoje o tema a gente vai falar sobre o mundo assombrado por demônios, isso é mais algo que Carl Sagan disse, e é sobre isso que eu vim falar hoje. Rubens, fala um pouco da sua pesquisa para o pessoal. A minha pesquisa, como eu disse, é na área de mecânica quântica, usando a minha parte mais física teórica. A física teórica, a gente trabalha sentado de frente ao computador, analisando contas, fazendo gráficos e programando. Então é algo bem difícil, assim, digamos, mas é algo necessário para a parte também experimental. Não existe experimento sem uma teoria por trás. A minha parte, a gente faz simulações envolvendo mecânica quântica de alguns fenômenos que a gente não consegue ver a olho nu. Muito interessante a sua pesquisa, Rubens, e muito importante, embora muitos não saibam disso. Então vamos para o tema de hoje. Vamos começar falando sobre algo que se vê muito nos dias de hoje, embora não deveria existir mais esse tema, que é o terraplanismo. O que você tem para nos falar sobre o terraplanismo? Primeiro, eu quero propor um pensamento que pouca gente fez. Os terraplanistas, como o próprio nome já diz, significa que eles acreditam no fato de a Terra ser plana. Porém, por que eles acreditam nisso? Isso é um pensamento que a gente tem que ter. Porque, pra gente, se você não tiver um conhecimento aprofundado, você olha no horizonte e vê uma linha reta. Nada mais, nada menos que isso. Então, de certa forma, é um conhecimento que se diz comum. Então, a gente, ao invés de criticar eles, a gente deveria pensar um pouco e correr atrás de respostas para as perguntas que eles fazem, ao invés de simplesmente apontar o dedo e falar, você está errado. Não deveria ser assim. Por exemplo, a gente deveria ensinar a questionar, mas existe uma diferença bem tênue entre ser negacionista e ser cético. Quando eu falo sobre ser cético, eu estou falando de você questionar tudo e aceitar evidências, fatos e uma metodologia científica. Quando eu falo de você ser negacionista, mesmo com essa metodologia científica, evidências e fatos, você continuar negando. Isso significa que você não está sendo cético. Você está usando da ideia de que a ciência só está certa quando concorda comigo. Então você está sendo, nesse caso, negacionista, que se diz. O terraplanismo, ele surgiu, óbvio que ele é de muito antes de nascermos, eu falo nossa geração, eu tenho 20 anos de idade, muito antes já tinha uma pessoa ou outra que já acreditava no terraplanismo. Mas a grande questão é que por conta do fenômeno da internet, uma pessoa ou outra começaram a conversar e criou-se uma sociedade mundial sobre terraplanismo. E isso é real, existe a Sociedade Mundial de Terraplanistas, que eles já fizeram até a primeira conferência deles nos Estados Unidos, e isso tem se tornado um fenômeno que, de certa forma, a culpa disso ter acontecido, a gente pode dizer que é de um sistema de ensino que tem alguns problemas, que não ensina você a questionar, não te ensina a ferramenta e sim te entrega a resposta. O pessoal que é terraplanista, eles veem as respostas
já que eles não conhecem o método que chegou nessas respostas, eles ficam olhando assim, por quê? Por que eu tenho que aceitar isso? E isso é algo admirável na ciência, na verdade. Quando uma pessoa te entrega uma resposta e você se questiona o porquê, isso é fazer ciência. Porém, eles fecharam os olhos pro passo a passo. Eles não enxergam o passo a passo. E no meu ponto de vista, essas pessoas que se dizem terraplanistas, elas seriam ótimas cientistas se elas tivessem sido ensinadas da maneira correta. Agora, sobre negar o terraplanismo, isso de certa forma pode parecer meio óbvio, mas todas as pessoas a maioria das pessoas na sociedade podem criticar o terraplanismo, mas não tem argumentos, como eu posso dizer, que poderiam convencer um terraplanista de que ele está errado. E esse é o papel de quem faz ciência, fornecer isso para a sociedade. Uma coisa muito simples é satélites. O sistema de GPS. O sistema de GPS, de geoposicionamento espacial, ele funciona simplesmente porque existe o fenômeno da Terra ser esférica. E tudo isso desencadeando, você assume que a Terra, por ser esférica, você consegue colocar satélites em órbita da Terra, esses satélites em órbita rastreiam o seu posicionamento e te chega na palma da sua mão, que assim se dá o GPS que temos hoje em dia. Além disso, tem N outros fatores. A gente pode citar as constelações. As constelações aqui e no Japão são diferentes. Por que seriam diferentes? Simplesmente porque o ponto de vista que a gente tem do universo aqui, no caso em Jataí, Goiás, é diferente em Tóquio, no Japão. Outra coisa, o eclipse. O eclipse é um fenômeno que é dificilmente explicado se você admitir uma Terra plana. As estações do ano também. E o fato de a Terra ser plana admitiria que você simplesmente pudesse ver você conseguiria ver Nova York daqui de Jataí se você tivesse uma lente muito potente de uma câmera, um telescópio apontado no horizonte ou algo assim. Coisa que a gente sabe que é impossível. Eu posso ficar aqui, citando um monte de exemplo que os terraplanistas, às vezes, eles simplesmente fecham os olhos. Tem um documentário muito bom na Netflix sobre isso, que o documentário se encerra com um experimento falho da terraplanista, em que eles encontram indícios de que a Terra é esférica e eles se negam a acreditar ainda. Eles continuam dizendo, nossa, realmente interessante essa evidência, mas aí acaba o documentário. Mas é isso. O terraplanismo, hoje em dia, a gente pode dizer que ele está mais como uma doença dentro da ciência, dentro da sociedade. Dentro do meio acadêmico, não existe mais discussão de se a Terra é esférica ou não. Tanto é que os cálculos que mostram a esfericidade da Terra foram feitos, se eu não me engano, em 500 anos antes de Cristo, que já com um erro que eu acho incrível, que a pessoa conseguiu fazer um erro de míseros 40 quilômetros pro raio da Terra. Isso é algo espetacular para a época. Simplesmente medindo a sombra que o Sol faz em determinado horário em dois locais diferentes, separados, se eu não me engano, por 15 graus na Terra esférica. Como eu disse, eu posso ficar aqui muita hora falando. Sempre que alguém tiver dúvidas sobre isso, a internet é algo que pode ser muito bem ponderado. Por quê? Do mesmo jeito que existe a Sociedade Brasileira de Física na internet, que é um site que eu recomendo muito, tem muita coisa lá legal, tem artigos tanto mais avançados quanto artigos da área sobre ensino, sobre coisas que poderiam ser ensinadas para alunos aprenderem. Também na mesma internet tem-se nela a Sociedade Brasileira de Terraplanismo e a Sociedade Internacional de Terraplanismo. Então, o único filtro entre o que chega em você e a informação disponível é você. Então você deve ser
deve aprender o que é filtrado para eu chegar. Então, isso que deveria ser ensinado, não outras coisas, digamos assim. Você citou um cálculo que é muito antigo, que mostra a curvatura, que entra a curvatura da Terra no cálculo. Uhum. No estudo da topografia, para quem sabe, estou estudando topografia, ao você medir grandes distâncias para estradas, por exemplo, você tem que considerar a curvatura da Terra para corte e para aterro. Se você não considerar, o erro no final do cálculo vai ser muito grande. E você, ao construir, ao fazer o corte, o aterro, vai faltar recursos, muitas vezes, se a pessoa não considerar a curvatura da Terra. Então, se você é terraplanista, você tentar mexer com topografia, você vai causar prejuízo à pessoa que você está trabalhando, porque vai ter erro. Então, isso é algo interessante da gente falar, porque a gente, confinado no nosso dia a dia, pouco importa pra gente se a Terra é plana ou esférica. De verdade, não, pouco importa. Mas a questão é que esse pouco importa fez a diferença na história da humanidade. Por exemplo, os cálculos feitos no século XVII por Isaac Newton conseguiram levar o homem na Lua. Os mesmos cálculos foram feitos antes da gente descobrir que poderíamos fazer um foguete. Esses cálculos foram descobertos e conseguiram levar o homem para a Lua. Isso é magnífico. A matemática que ensinam para a gente no ensino fundamental, no ensino médio, e um pouco mais avançado no ensino superior, consegue descrever desde um simples átomo até a mecânica celestial, que a gente fala, descrevendo planetas e os astros. E você entender essa fundamentação matemática abre muito sua mente. Uma coisa que eu gosto de falar é que quando a pessoa me pergunta o que eu estudo, tem duas respostas. Eu falo assim, eu estudo física, ou se a pessoa estiver interessada realmente em querer saber o que eu estudo, mais aprofundado, eu falo assim, eu estudo os princípios matemáticos, ou seja, a matemática que rege a filosofia natural, que rege a natureza. Então, a matemática é a linguagem que a natureza conversa com a gente, que a gente descobriu que a natureza consegue conversar com a humanidade. E esse é o papel dos cientistas, fazer essa tradução e tentar usar, de certa forma, criar tecnologias para facilitar nosso dia a dia. Eu havia citado o GPS, satélites, a gente tem uma estação espacial internacional em órbita, que, se eu não me engano, até 4 anos atrás, o astronauta brasileiro Marcos Pontes, se eu não me engano o nome dele, eu posso estar muito enganado, mas Marcos Pontes, muito obrigado, produção. Ele estava lá fazendo pesquisa, incentivando, fazendo até mesmo pesquisas que foram indicadas por jovens de ensino médio brasileiro, sobre cultivo em microgravidade, coisas desse tipo. E é algo importante para a ciência nacional. E a ciência nacional tem passado por muitos altos e baixos conforme o tempo foi passando, mas a gente não pode se deixar abalar. A gente tem que incentivar a produção científica, a gente tem que incentivar a ciência no Brasil. Eu gosto de falar que todo mundo nasce sendo cientista. Quando uma criança chega por volta dos seus 3, 4 anos de idade, ela entra na fase dos porquês. O cientista é a pessoa que não saiu dessa fase ainda, em que o pai e a mãe, ao invés de podarem os porquês da criança, incentivaram a criança a querer saber. Isso é um cientista. É a criança que até hoje existe, se perguntando por que tal coisa funciona desse jeito, por que o céu é azul. Minha sobrinha já me perguntou por que o céu é azul. Eu fico aí olhando assim, gente, eu aprendi isso na faculdade, como é que eu vou explicar para uma criança? Aí eu tentei explicar de uma certa forma para ela. Não é a forma mais correta que existe, porque é meio difícil de explicar sobre. Mas eu tentei transparecer para ela para explicar. Existe um porquê. E eu estudo o porquê das coisas.
E é isso que a ciência tem que correr atrás. Você pode não confiar nos cientistas, mas confie no método científico, confie na ciência. Porque algo muito importante na ciência é a replicabilidade. Eu acho que essa é a palavra. Se você testa uma coisa e você obtém evidências de certa coisa, por exemplo, vamos falar da Terra esférica. Obtive informações de que a Terra pode ser esférica. Então, outro grupo de cientistas do outro lado do mundo vai tentar chegar na mesma conclusão que você. Na verdade, eles vão tentar mostrar que você está errado, porque a ciência é feita apontando o dedo em erros. Agora, eles tentam mostrar que você está errado. Conseguiram mostrar que você está errado? Então, vai ser feita outra pesquisa para mostrar o porquê que está errado e o que na verdade está certo. Eles provaram que você está certo? Significa então que outros lugares vão tentar refazer essa pesquisa para mostrar se realmente está certo. E se realmente está certo, parabéns, você tem evidência de uma teoria científica. Então, o fazer científico vem principalmente com a busca de fatos, evidências e dados experimentais também que comprovem uma teoria. Mas também há casos de que uma teoria pode vir antes de um experimento, que é meio que a área que eu estudo. Então, você citou na sua última fala sobre a ida do homem à Lua. Para muitas pessoas isso é divergente. O que você tem a falar para essas pessoas? Esse tema. Eu fui confrontado uma vez com um professor da minha escola sobre que ele duvidava que o homem foi à Lua. Primeiro, a gente não tem nenhuma evidência de que prove que o homem não foi à Lua. Isso é só especulação. Tanto é que a gente tem fragmentos de rocha lunar em laboratórios espalhados pelo mundo. Como é que esses fragmentos saíram de lá sem ser por a trazida do homem? Não, a gente não tem outra explicação a não ser essa. Além disso, a gente tem imagens, mas só que as pessoas começam a contestar essas imagens falando de as sombras estão curvadas, significa que então são múltiplos focos de luz de diferentes ângulos curvando uma sombra está num ângulo, outra está no outro. Na verdade é porque o solo lunar ele é curvo. Essa curva influencia na sombra. Uma sombra não vai ser reta se ela estiver em cima de uma curva. Outra coisa que eles falam é, nossa, por que o pouso na Lua não fez aquela, como é que fala? Aquele impacto, não deixou tantas marcas? É porque simplesmente não tem uma gravidade tão forte para puxar a cápsula para baixo, por isso que não ficou tantas coisas. A gente tem explicação para essas coisas, mas aí cada um, nesse caso, escolhe uma verdade para si. E a ciência meio que... É meio forte essa frase, mas a ciência não se importa com sua opinião. A ciência é um fato. O homem foi à Lua. Queira você ou não. É isto. E como você pode explicar o argumento que dizem, mas como ele foi à Lua, mostrou imagens na Lua, mas não há estrelas, então isso foi tudo encenado? Nossa, esse argumento ele é muito bom se você não conhece de qualidade de imagem. Porque qualquer pessoa que fez um curso básico de fotografia sabe sobre exposição luminosa. A Lua, como é uma superfície branca, ela reflete muito mais iluminação do ambiente que do que o restante, que o fundo do espaço. Então, a câmera é adequada para o solo lunar. Por isso, a iluminação das estrelas é ofuscada no mínimo. É abaixada no mínimo, aquela informação luminosa. Com isso, não dá para se ver as estrelas de fundo. Isso é algo que qualquer pessoa que... Você pode tentar replicar isso. Coloque alguma imagem do lado da luz da sua casa e tente tirar a foto dessa foto que você colocou. Não tem como. A luz vai ofuscar, a luz vai se sobressair em relação a luz branca vai sobressair na imagem que você fotografar. É isto.
a gente pode usar, então, como exemplo, o celular sendo utilizado no sol. Que uma vez que você pega o celular que tem uma pouca luminosidade e vai em um lugar que tem sol, você não enxerga o seu celular, você não enxerga a tela do seu celular, a não ser que ela seja AMOLED, certo? Certo, certo. Tanto é que a gente faz uso dessa propriedade, a gente não, a natureza faz uso dessa propriedade quando a gente olha para cima de dia e não vê estrelas no céu, porque a luz do sol está ofuscando as estrelas. Existe uma iluminação no ambiente que se sobressai à iluminação dos outros corpos celestes, que é exatamente a mesma coisa do solo lunar. Mas o solo lunar, diferente do Sol, ele não está emitindo luz, ele está simplesmente refletindo a luz solar. A Lua, às vezes, quando está na sua fase crescente, se eu não me engano, ela pode ser vista... Crescente? Crescente ou minguante? Eu confundo, desculpe. Ela pode ser vista de dia. Por que ela pode ser vista de dia? Porque ela está refletindo a luz solar, que é uma luz muito intensa. Dessa forma que é possível que ela seja vista de dia e não as outras estrelas, além da sua proximidade conosco. Então, falando em estrelas, isso me remete a um assunto também muito comentado e muito visto na internet, em qualquer lugar, que é a astrologia. O que você tem para falar para o público sobre astrologia? Olha, a astrologia ela não é debatida em meio acadêmico. Não existem cursos do Ministério da Educação na área de astrologia, porque a astrologia não é uma ciência. A astrologia não tem método científico. A astrologia ela é moldada conforme o tempo para se adequar para vender, digamos assim. Por exemplo, a astrologia era junta com a astronomia na antiguidade. Até que houve uma separação porque a astronomia começou a ter mais método científico por conta de Galileu Galilei. Já a astrologia seguiu outro ramo, tentando explicar tanto as emoções quanto a personalidade das pessoas em determinado... Se você nascer em determinado local, em determinado dia do ano, isso vai influenciar na sua personalidade e tal. A ciência, principalmente a física, se faz a seguinte pergunta: qual é o tipo de influência? Como se dá essa influência? É uma força? É uma energia? Que força é essa que a gente não consegue calcular? Que força é essa que a gente não pode sentir, que a gente não pode medir? E que energia é essa que a gente não pode calcular? Energia não é medida, energia só é calculada. Então, é igual a gente pensar naquele famoso, que até Carl Sagan cita no livro dele, o nosso dragão na garagem. Eu falo pra você que eu tenho um dragão na minha garagem. A primeira coisa que você vai falar, você vai duvidar, primeiramente. Aí você vai me pedir evidências. Eu falo assim, mas meu dragão é invisível, não tem como eu tirar foto dele. Aí você pega e fala, mas cobre ele com pano, joga alguma coisa, que aí dá pra eu ver o formato dele. Aí eu falo, não, mas ele também é intangível, se eu tentar tocar, fazer alguma coisa nele, as coisas ultrapassam ele. Aí você me fala, mas se é um dragão ele solta fogo. Pega alguma coisa pra medir a temperatura em volta. Eu falo assim, não, mas ele também não solta fogo e ele também não tem como medir a temperatura. Aí você fala assim, então, não sei, ele deve ter um pouco de eletricidade estática no corpo, tem como você medir isso? Aí eu falo assim, não, ele também não tem nada. Qual é a diferença de existir um dragão com essas características na minha garagem e não existir nenhum dragão? É isso que a gente pensa sobre a astrologia. Na verdade, não é que não faltam evidências também sobre ela. É que, na verdade, a gente já tem evidências que contrariam ela. Porque, por exemplo, se o único fato que a gente tem sobre a astrologia, a única influência que a gente tem, fisicamente falando, dos astros em nossa vida, é a gravidade, as órbitas e tal, dois corpos separados da minha distância até a distância da Stephanie, apresentadora, influenciam
mais na minha vida, digamos assim, gravitacionalmente falando, a força, do que a gente e o Sol. É isso que eu quero dizer, porque a distância influencia muito mais que a massa. Se você, agora matematicamente falando, você pode olhar isso na equação, nossa, mas você só fala de matemática, mas a matemática é a linguagem que o universo conversa com a gente, é a nossa interpretação do universo. Essas equações levaram o homem na Lua, tornou isso possível. Então é isso, essa é a grande questão. A astrologia, tem gente que fala que a astrologia ela deve ser levada não como uma ciência, porque ela não é uma ciência, ela deve ser algo seu de entendimento próprio. Ok você usar a astrologia como entendimento próprio. A grande questão é quando você usa a astrologia para o julgamento do próximo. E a divulgação da astrologia em meios de comunicação para vender. Isso é considerado errado. Porque você está, de certa forma, enganando a sociedade. Além de que há uma frase que eu gosto muito de falar sobre a astrologia, que eu acho que eu remeto essa frase ao Dr. Pirula. Ele diz que a Terra plana, a astrologia é a Terra plana socialmente aceita, porque é uma ideia completamente fora dos contextos atuais, cientificamente falando. Ela é uma ideia que não tem evidência, não tem base, na verdade tem coisa contra, que já foi provada há muito tempo atrás, mas mesmo assim ainda existe gente que aceita, mas diferente da Terra plana, é socialmente aceito. Entendi. E sobre a astronomia, que seria o estudo das estrelas, quais são os mitos que rondam essa ciência? Um mito que ronda a astronomia, que a gente pode falar, é que, por exemplo, quando foi ligado um dos colisores de partícula aqui no Brasil, acelerador de partícula aqui no Brasil, o colisor de partículas na fronteira da Suíça com a França, falaram que ia aparecer um buraco negro quando fossem ligados e ia sugar a Terra e tal. Vou falar para vocês uma coisa. De acordo com algo que eu li na faculdade, realmente tinha uma chance disso acontecer, mas era uma chance tão infinitesimal, tão pequena, que é praticamente nula disso acontecer. Então não é um escarcéu, não é o fim do mundo. Um filósofo brasileiro, Olavo de Carvalho, ele já falou algumas coisas sobre a astronomia, que ele já falou coisas sobre a ida do homem à Lua, que talvez pode ter sido uma farsa. Mas, gente, a gente tem rochas lunares, a gente tem imagens, a gente tem todo o equipamento, existe um museu nos Estados Unidos sobre a ida do homem à Lua. Então, não há questionamento a respeito disso. Não há questionamento sobre a astronomia também como ciência. A astronomia é o estudo dos astros, como eles se comportam, como eles se interagem e como eles podem influenciar na nossa vida, mas não da forma da astrologia. Por exemplo, o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, o INPE, ele faz uma pesquisa muito boa sobre clima espacial, que ele estuda as influências dos raios solares, que são partículas que chegam na Terra, como isso influencia na formação de chuva em determinado local. E aqui em Jataí, a gente tem, graças ao professor Maurício Bolzan, a LaFEG, que é o Laboratório Jataiense de Pesquisa Espacial, LaFEG, de Pesquisa Espacial, que coleta dados e manda para o Instituto Nacional e também e o Instituto Nacional fornece esses dados para instituições de meteorologia ao redor do mundo. Então, Jataí tem este privilégio e a gente deve se orgulhar da ciência local.
Você aí na sua fala falou sobre buracos negros. Difícil. Existem séries, desenhos, animes que falam sobre que ligam buracos negros e aceleradores de partícula a viagens no tempo, como por exemplo Flash, que fez muito sucesso, tem muitas temporadas. Você pode nos falar alguma coisa sobre a relação entre viagem no tempo e o acelerador de partículas? Ok, isso é algo realmente muito interessante de falar. Porque Albert Einstein, em 1905, junto com uma formulação proposta por Lorentz, mostrou que o tempo não é absoluto para a gente. O tempo é mutável, mas não a nosso gosto. O tempo é relativo, de acordo com a teoria da relatividade. Corpos, a partir do momento que eles são acelerados, estão a uma velocidade muito alta, o tempo começa a passar mais lento para esses corpos. É como se, digamos, vamos pegar o exemplo de dois relógios. Dois relógios sincronizados, um aqui na Terra, parado, e o outro começa a dar a volta na Terra, em uma velocidade muito alta, comparável à velocidade da luz. Se depois eu parar os dois e analisar, eu vou ver que vai ter passado menos tempo, menor vai ser o intervalo de tempo que passa no relógio que estava acelerando. Então, em colisores de partícula, aceleradores de partícula, deve ser levado em conta esse fenômeno. Então, há, digamos assim, uma viagem no tempo que uma partícula fez. Ela estaria viajando para o futuro, porque passou menos tempo para ela, é como se para mim tivesse passado 1 ano, e para o mundo ao redor tivesse passado 5. Então é como se eu tivesse avançado 4 anos no futuro, se você parar para pensar. Isso é algo fenomenal que a física mostra para a gente. Só que esse efeito não é observável no nosso dia a dia. Porque, como eu disse, precisa de velocidades muito altas para isso acontecer. Também há um caso parecido da diferença temporal para objetos sob a ação de uma gravidade muito forte. Sob a ação de uma gravidade muito forte, o tempo passa mais lento. E faz com que você... a gente pode fazer uma citação muito boa de Interestelar. Interestelar, quando eles estão perto do buraco negro, o tempo começa a passar muito lento para eles e o pessoal da nave começa a envelhecer em relação ao pessoal que está na cápsula perto do buraco negro. E quando eles se encontram, uns estão à beira da morte, enquanto... Spoiler! enquanto outros ainda, para eles, passaram coisa de dias. Uma coisa muito legal, que quando eles chegam num determinado planeta que é composto só de água, cada tique que você ouve, se eu não me engano, é 1 ano que se passa, mas se você prestar atenção nisso, você ouve o tic-tac de um relógio de fundo, e ele, se eu não me engano, tá fazendo uma contagem do tempo que está passando em relação ao pessoal que está na nave. Quando você, com essa informação em mente, assiste aquele filme, você fica num desespero. E isso é proposto pela teoria de Einstein, já na teoria de 1915 que ele faz, que é a teoria da relatividade geral, que ele publica. E a gente tem muitas evidências de que isso realmente acontece, que como eu já havia falado antes do GPS, o GPS continua utilizando isso também, essa distância deve ser levada em conta para sincronização dos relógios, o relógio do seu celular e o relógio do GPS, além de que isso também foi levado em conta para informações, redes de satélites de informação, aquela internet que o Elon Musk está propondo, ela tem que levar em conta esse fenômeno de dilatação temporal e outras coisas. Mas lembrando que nada disso diretamente está no nosso cotidiano. Isso é algo que a gente, na física teórica, estuda muito, só que é muito específico, não está no nosso dia a dia. Então, o filme Interestelar, para uma pessoa leiga, a pessoa que não entende de física, nada, senta no sofá e vai ver o filme.
Você acha que a pessoa deve levar em consideração o que acontece no filme como, digamos, algo aplicável? Ou ela deve ver aquilo lá como é uma ficção e eu vou curtir como se fosse uma ficção, não vou tirar nada disso? Até determinado ponto do filme, ele retrata fielmente, até determinado ponto, as teorias e leis científicas. Mas a partir do momento que eles entram dentro de um buraco negro, aquilo lá, a ciência já não sabe praticamente nada sobre aquilo. Alguém que contribuiu muito sobre buracos negros é Stephen Hawking, falecido em 2018. Ele faleceu no dia do Pi. Uma informação completamente aleatória, mas foi exatamente o dia também que Albert Einstein morreu, se não me engano, ou nasceu. E isso, ele contribuiu falando que buraco negro é algo que absorve tudo. Porém, de alguma maneira, que a gente não sabe explicar o porquê, o buraco negro emite radiação. Ele emite radiação, a gente pode interpretar como se fosse partículas de luz invisível. Ele emite radiação e é uma radiação do espectro térmico, então ele emite radiação térmica, ele emite calor. Isso é o máximo que a gente sabe atualmente sobre um buraco negro, sobre algo que pode sair de um buraco negro. Porque a partir do momento que a gente entra dentro de um buraco negro, as nossas noções de tempo e espaço que a gente conhece cotidianamente, elas se quebram. Não faz sentido falar de tempo e espaço dentro de um buraco negro. Então, dali para frente do filme, não é muito sensato você considerar, digamos assim. Mas, para trás, ele é um ótimo filme, mostra como é um trabalho de um físico teórico, fazendo contas e mais contas, às vezes se frustrando, pedindo ajuda, às vezes o próprio físico teórico se cega na sua teoria e ele coloca algo na cabeça que isso que ele colocou na cabeça tem impedido ele de progredir. Por exemplo, eu posso citar Johannes Kepler, que uma das leis de Kepler que a gente sabe hoje é que as órbitas dos planetas têm o formato de uma elipse, são ovais. Mas Kepler teimava que as órbitas eram circulares, porque para ele devia existir uma geometria perfeita no universo. Ele não aceitava que fosse oval, mesmo tudo indicando que era oval as órbitas. Então, aquele filme retrata bem o meio científico, eu falo assim, as teorias científicas, a relatividade geral, a relatividade restrita, mas do buraco negro, a partir do momento que eles entram no que a gente chama a superfície do buraco negro, que é o horizonte de eventos, dali para frente já não é mais científico, já é uma licença poética do filme. Falando sobre buracos negros, recentemente houve descobertas em relação a buracos negros que conseguiram tirar uma foto de buracos negros. Sim. Provavelmente várias teorias de conspiração ou teorias falsas apareceram na internet. Então, o que você pode falar sobre essa descoberta? Buracos negros, na verdade, não é nenhuma novidade na ciência, e foi algo que era uma previsão científica, digamos assim. Os buracos negros foram previstos de maneira teórica, não por Albert Einstein, mas usando a teoria de Albert Einstein. Foi por um cara chamado Schwarzschild. O nome dele é muito difícil, desculpem se eu não pronunciei de maneira correta, mas ele pegou a equação de Einstein e levou ao limite daquela equação. E ele mostrou que existia algo que poderia existir, e esse algo seria um buraco negro, que ele levava à deformação máxima do espaço e do tempo que a gente fala. E isso foi proposto em 1926, se eu não me engano. E somente em 2016. E somente em 1916. Em 2016 a gente conseguiu propor que ondas gravitacionais existem. E a existência dessas ondas gravitacionais, hoje a gente tem até como se fosse um barulho da colisão de buracos negros. Então isso é algo que já tinha sido proposto há muito tempo. A gente coletou evidências,
coletou muitos lugares no mundo estavam tentando fazer pesquisas envolvendo isso, tentando coletar evidências, partículas, raios cósmicos, oriundos talvez de explosões que deram origem a buracos negros. Isso foi coletado e está cada vez mais mostrando que, além de buracos negros serem possíveis, que eles tinham algumas propriedades físicas que a gente já conhece, algumas coisas de respeito, como colisão, como até fato dele, como eu falei antes, eles terem que a gente fala, uma termodinâmica, um estudo, dá pra gente estudar o calor e a temperatura de um buraco negro, de alguma forma. E então, a gente ter conseguido tirar a foto de um buraco negro é um passo importantíssimo para o entendimento desse fenômeno natural, que agora é uma nova imagem para a humanidade. A gente já tinha tirado foto da Lua, dos planetas, dos pilares da criação, que é uma linda nebulosa. Eu recomendo que vocês procurem. E agora a gente tem a mais nova imagem da ciência, que seria a imagem de um buraco negro. Só que se você pensar, como é que a gente tira a imagem de um buraco negro? Porque o buraco negro é algo que emite, que ele suga toda a informação, toda a luz. Então, ele não emite nada. Como é que a gente vê um buraco negro? Na verdade, a gente não enxerga diretamente o buraco negro. A gente enxerga as coisas em volta do buraco negro, que estão distorcidas por conta da sua ação gravitacional. E isso que aquela foto demonstra. Mas ela não demonstra diretamente o buraco negro em si. Aquela imagem é uma imaginização, não sei como dizer isso, é um jeito da gente visualizar algumas informações que foram coletadas com um aparato científico em diversos laboratórios do mundo. E isso a gente diz que é a imagem do buraco negro, é a nossa construção, o nosso jeito de ver o buraco negro daqui da Terra. Então, muito obrigado pela sua participação. Todos aqui devem saber que isso são informações importantes, que todos deveriam saber, ou pelo menos buscar saber, que nós sabemos que fake news estão espalhadas aí pela internet, e como já foi dito, nós temos que aprender a filtrar tudo que chega pra gente antes de espalhar. Então, muito obrigado pela sua participação, Rubens. Eu que agradeço. Iremos chamar mais vezes, porque Ok. foi muito interessante. Muito obrigado a todos, obrigado por terem assistido, obrigado por terem me escutado. E qualquer dúvida, informação, curiosidade, podem entrar em contato comigo por meio do Instagram. Eu vou deixar aqui embaixo. Sugestões são bem-vindas, eu faço um trabalho de divulgação científica nas minhas redes sociais. E é isso. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia, boa tarde, boa noite. E vamos encerrar por aqui. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, beba água, corrija sua postura e até a próxima!